Tinha um rapaz que ele tinha sérios problemas com pornografia. Chegou um dia que ele queria vencer esse pecado, ele não sabia mais como fazer. E um dia ele ligou para um amigo dele e disse: olha, você consegue me atender? Cara, eu tô desesperado. E ele falou: cara, eu só consigo chegar mais tarde, mas você pode me visitar. E aí ele falou: então beleza, eu vou te visitar, mas eu vou comprar uma coisa pra gente comer. O cara pega, ele sai de casa, vai até o mercado, compra alguns pastéis, volta pra casa. Só que o desejo de cair nesse problema começa a insistir. E ele fala: cara, você vai demorar? E ele diz: cara, vai demorar mais um tempo. Ele volta, vai dar mais uma volta no mercado pra ver se ele consegue resistir a esse tipo de problema. Ele chega em casa e recebe a mensagem do amigo dizendo: olha, cheguei em casa. Ele imediatamente embarca no carro, ele atravessa a cidade, alguns quilômetros, ele chega até a casa desse amigo, chega lá, olha pra ele e diz: olha, eu preciso confessar algo. E ele começou a dizer para aquele amigo aquilo que estava tentando o seu coração. E aí ele saiu de casa de maneira desesperada, porque mais do que querer pecar, ele queria agradar ao Senhor. E naquela tarde, naquele final de dia, começou um processo de cura. Quando ele confessou aquela tentação, ele não precisou confessar o pecado. E ali, aquele jovem rapaz, ele começou a se libertar desse vício, criando estratégias. E se não fosse aquele amigo que estava disposto a ouvir, a orar por ele e a escutar aquilo que era gatilho para o seu coração, talvez aquele jovem teria caído em pecado. Deixa eu te contar, era eu. Eu tive que fugir de casa para não pecar. Fala galera, tudo bem com vocês? Servindo mais um episódio de uma terça-feira maravilhosa sobre disciplina espiritual. A gente vai falar nesse podcast sobre muita coisa importante. Na verdade, esse é o último episódio da nossa série sobre disciplinas espirituais e eu queria falar de um tópico que é muito importante, que todo mundo defende, mas na verdade poucas pessoas praticam, que é a respeito de confissão. Então, antes de você assistir o episódio, eu preciso que você envie para alguém, ok? Porque essa pessoa também precisa assistir. Isso é uma verdade bíblica que é muito importante para nós. E eu quero falar então sobre a disciplina da confissão. A palavra confissão vem do latim confessio, que significa declarar junto ou admitir algo. E é muito interessante porque, embora seja uma palavra muito antiga, existem estudos até hoje sobre essa prática. Na verdade, a ciência vai dizer muita coisa a respeito de confissão. E eu separei 3 estudos aqui que eu achei muito interessante quando estava pesquisando sobre. A primeira delas é o seguinte, que alguns estudos com ressonância magnética revelaram que admitir erros ativa áreas do cérebro ligadas à autoconsciência e ao aprendizado. Então, quando eu estou confessando os meus erros, eu estou aumentando a minha capacidade de aprendizado e a minha autoavaliação. Ou seja, a minha formação de identidade, ela é aplicada quando eu estou confessando. Eu externalizo uma verdade ou externalizo algo que está dentro de mim que pode ou não ser bíblico ou que pode ou não ser talvez um empecilho que me impeça de crescer. Uma outra característica, um outro estudo é o seguinte, que a confissão pode diminuir a atividade da amígdala cerebral, que é uma região então ligada ao medo, e aumentar a do córtex pré-frontal, associado ao raciocínio e autocontrole. Então, quando eu estou confessando meus pecados, quando eu estou confessando a minha vida, eu tenho um poder maior de raciocínio, eu tenho um poder maior de autocontrole e eu diminuo o meu medo. Então, eu estou externalizando aquilo que é talvez uma crise do meu coração. Ou, um outro estudo diz o seguinte, que confessar não apenas traz paz, mas análises neurocientíficas dizem que ajudam a corrigir comportamentos e diminuem a quantidade de erros em uma prova feita por alguns alunos dos Estados Unidos. Então, quando você está confessando, você está observando, o seu cérebro ele consegue absorver as informações e perceber dentro de você quais são os erros que você tanto insiste. Só que essa prática da confissão, embora seja muito utilizada para a neurociência, você tem essas práticas na psicologia, na psiquiatria, então você vai aos médicos para confessar os seus problemas e eles trazerem algum norte. Na verdade, isso já foi dito há muito tempo atrás pelo próprio Cristo Jesus. Mas existe um texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. E isso é muito rico porque a confissão é a ferramenta de Deus para nos tornar transparentes e mais parecidos com Ele. Vou repetir para você.
A confissão é a ferramenta de Deus para nos tornar transparentes e mais parecidos com Ele. Quando eu confesso o meu pecado, eu não estou perdoando alguém. Então, vamos supor, olha, eu tenho algumas pessoas que eu discipulo, quando eles confessam os pecados deles para mim, eles não estão procurando perdão. Eu não tenho a capacidade de perdoar. Quem perdoa é o Senhor. Mas eu, como um cristão maduro na fé, ou como alguém mais velho, irmão mais velho, eu tenho a capacidade de ajudar no processo de cura. Então, por que a gente precisa de confissão? A primeira coisa é que a confissão, ela quebra o poder do pecado secreto. Então, quando você está confessando seus pecados, você torna ativo isso no mundo físico, não apenas no mundo espiritual, uma prática que ela é errada. E você traz testemunhas, pessoas para te ajudarem a vencer esse pecado. Então, você não está mais pecando sozinho, mas você está num processo de tratamento. É como se você fosse tomar uma injeção para começar ali a reforçar o seu sistema imunológico para vencer esse pecado. A segunda característica da confissão é porque ela promove reconciliação com Deus e com os irmãos. Então, muitas vezes, quando nós confessamos nossos pecados, nós estamos pedindo para que Deus nos perdoe, para que Deus nos restabeleça, mas também para que eu corrija algumas práticas e alguns princípios que eu tenho com os meus irmãos. E a verdade é que, se nós não pecamos contra Cristo, nós pecamos contra o corpo de Cristo. E eu preciso pedir perdão aos meus irmãos. Isso nos liberta, isso nos transforma. E esse é o terceiro tópico. Ele liberta a nossa consciência. A gente insiste no pecado porque o pecado ele começa a partir da mente. Mas quando eu estou confessando meu pecado, parece que eu tenho um sentimento de uau, cara, venci. E é exatamente isso, eu estou passando por um processo de libertação. Eu estou tentando sarar, estou tentando corrigir uma postura que ela não é do reino de Deus. Deixa eu contar um testemunho para você. Tinha um rapaz que ele tinha sérios problemas com pornografia. E aí, chegou um dia que ele queria vencer esse pecado, ele não sabia mais como fazer. E um dia ele ligou para um amigo dele e disse, olha, você consegue me atender? Porque, cara, eu tô desesperado. E ele falou, cara, eu só consigo chegar mais tarde, mas você pode me visitar. E aí ele falou, então beleza, eu vou te visitar, mas eu vou comprar uma coisa pra gente comer. O cara pega, ele sai de casa, vai até o mercado, compra alguns pastéis, volta pra casa. Só que o desejo de cair nesse problema começa a insistir. E ele fala, cara, você vai demorar? E ele diz, cara, vai demorar mais um tempo. Ele volta, vai dar mais uma volta no mercado, para ver se ele consegue resistir a esse tipo de problema. Ele chega em casa e recebe a mensagem do amigo dizendo, olha, cheguei em casa. Ele imediatamente embarca no carro, ele atravessa a cidade, alguns quilômetros, ele chega até a casa desse amigo e ele chega lá, olha para ele e diz, olha, eu preciso confessar algo. E ele começou a dizer para aquele amigo aquilo que estava tentando o seu coração. E aí ele saiu de casa de maneira desesperada, porque mais do que querer pecar, ele queria agradar ao Senhor. E naquela tarde, naquele final de dia, começou um processo de cura. Quando ele confessou aquela tentação, ele não precisou confessar o pecado. E ali, aquele jovem rapaz, ele começou a se libertar desse vício, criando estratégias. E se não fosse aquele amigo que estava disposto a ouvir, a orar por ele e a escutar aquilo que era gatilho para o seu coração, talvez aquele jovem teria caído em pecado. Deixa eu te contar, era eu. Eu tive que fugir de casa para não pecar. E isso acontece muitas vezes. Não hoje comigo, mas com muitas pessoas. Que para que você não caia nos pecados, você tem que criar estratégias. E essas estratégias, elas são colocadas no nosso coração porque o Espírito Santo, ele quer que você viva em santidade. E eu preciso repetir isso para você, porque eu já falei isso antes, mas não é errado. O grande problema não é você cair, mas o grande problema é você insistir em ficar no chão. Não é errado e não confessa pecado quem não confessa primeiro tentação. Então, de todas as vezes que eu pequei, isso se resolveria se eu tivesse antes confessado minha tentação. Mas quando eu entendi a importância da confissão, de uma vida, cara, devocional, entrega ao Senhor, eu resisti aos meus pecados. E todos os dias o diabo oferece alguma coisa para que eu caia. Mas graças a Deus, o Senhor me deu amigos para que eu possa compartilhar as minhas dores, lutas, sofrimentos, as minhas perdas, para que eu viva sempre em santidade.
Então, talvez você está vivendo uma vida fugindo do pecado. Mas, deixa eu te dizer e te dar um conselho. Procure amigos de Deus que te convençam, que te escutem, que orem por você, para que você possa fugir disso. E aí, é assim que eu faço a prática da confissão. Primeira coisa, eu oro de maneira sincera a Deus. Eu falo, Senhor, eu pequei, mas eu preciso da tua ajuda. Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor me tire essas escamas e me faça enxergar onde é que estão os meus gatilhos, aonde que estão os meus problemas de pecado. E o Senhor traz clareza para mim, para que eu possa então fugir dessas armadilhas. A segunda coisa que eu faço é ter pessoas maduras na fé para me acompanharem, discipuladores. Não é à toa que quando Jesus começa o seu ministério, a primeira coisa que ele faz é chamar 12 homens para andar com ele. E isso é muito importante. Nós não fomos feitos para andar sozinhos, mas andar em unidade, em comunidade e confessando uns aos outros. Eu tenho discipuladores e todos eles contam a mesma história sobre a minha vida. Não existe uma parte de Adiel aqui, uma parte lá e outra lá. Não. Eles sabem a plenitude da minha vida, para que todos eles possam cuidar. Eu tenho uma regra e uma prática com os meninos que eu discipulo que é o seguinte: toda vez que eles confessam os pecados para mim, a vida deles acabou. Como assim? Eu sei dos gatilhos, eu começo a vê-los mais assertivamente e mais constantemente. Mas eu coloco uma pulseira. E essa pulseira fica no braço direito. Quando a pulseira está no braço direito, eu sei que está tudo bem. Mas quando a pulseira passa para o braço esquerdo, eu sei que ele está passando por períodos de gatilho. E ele precisa da minha oração. E ele precisa de um período de consagração para que a gente possa vencer junto esse pecado. E essa foi uma estratégia que o Espírito Santo me deu para que eu pudesse, então, trabalhar. E eu não aprendi algo apenas do Espírito, mas alguém sensível ao Espírito Santo me mostrou como fazer e eu decidi replicar isso. Isso é discipulado, isso é comunhão. E a terceira coisa que me ajuda na confissão é criar um ambiente seguro para o erro. E essa talvez seja uma das preocupações que nós líderes devemos ter. Gerar um ambiente seguro para que os nossos jovens, para que os nossos adolescentes, para que a nossa empresa, para que a nossa startup erre de maneira segura. Porque se eles estão errando perto de mim, eu consigo cuidar do coração deles através do Espírito Santo. Mas se eles errarem lá fora, talvez eles estejam distantes demais de mim ou do Espírito. E eles possam morrer para sempre. Então, ore sinceramente a Deus. Tenha amigos para compartilhar o coração. Crie um ambiente seguro para que esse erro possa ser compartilhado. E aí você terá um ambiente prático e seguro para a confissão de pecados. E eu insisto para você, confesse, porque é libertador. Talvez se os discípulos, alguns deles tivessem confessado as suas tentações antes, eles não teriam caído nos seus problemas, vícios, nas suas queixas. Tudo isso faz parte da manifestação e do projeto de Deus, mas isso também serve como alerta. Às vezes você pode estar perto do Senhor e ainda assim não estar tão íntimo dele. Se sinta seguro perto do Senhor. Se relacione intimamente com ele. Confesse seus pecados para ele. E você verá, cara, frutos de transformação. Eu louvo a Deus pelos amigos que ele me deu e pela oportunidade de confessar, porque isso é libertador. Posso te confessar algo? Eu queria demais que você enviasse esse episódio para alguém. Que você compartilhasse com as pessoas aquilo que Jesus está ensinando para a gente, porque isso é a celebração da disciplina. Nós estamos celebrando aquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós. Nós estamos aprendendo a meditar nele, a orar sobre ele, a aprender sobre ele, a ser submisso. Nós estamos mostrando disciplinas que tem no nosso interior, mas também refletem no nosso exterior. E isso é coram Deo, uma vida de devoção à presença de Deus. Então eu estou confessando para você, você precisa compartilhar essa série com as pessoas. E você precisa compartilhar com a gente através dos comentários. Qual que foi o episódio, cara, que Deus mais falou com você? Nós precisamos desse feedback, desse testemunho, ok? Faz sentido? Eu espero que sim e eu te encontro no próximo episódio semana que vem. Valeu!